Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de leitura. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos ao terceiro vídeo, capítulo de número 1. Hoje nós vamos da página de número 31 até a página de número 41. Você está com a leitura em dia? Eu espero que você esteja conseguindo fazer a leitura para que a gente tire o maior proveito possível do nosso grupo de estudo. Outra coisa importante, o capítulo 1 trata sobre a primeira parábola, a parábola do amigo importuno. Eu quero começar então lendo a parábola e depois partir para a explicação do pastor Ricardo acerca dessa questão. Vamos então à leitura bíblica e aí a gente parte para o capítulo. Então, o capítulo se baseia nessa parábola aí. Depois de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus diz aos seus discípulos. Ele prosseguiu. Lucas 11:5. Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: não me perturbe. A porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Essa é a parábola, é a primeira parábola que Jesus conta para a gente. São 3 parábolas que Jesus vai contar sobre oração. Essa é a proposta do livro, né? As parábolas de Jesus e a oração não respondida. Então, capítulo 1, a primeira parábola, capítulo 2, a segunda parábola e capítulo 3, a terceira parábola. E logo em seguida, o 4º capítulo, nós vamos falar sobre oração não respondida, as considerações acerca disso. Já que a gente já sabe que este capítulo trata sobre esta parábola, nós estamos buscando responder 4 perguntas para nos auxiliar na leitura do capítulo e explorar o máximo possível daquilo que o pastor Ricardo tem a nos dizer. As 4 perguntas estão aí. A primeira pergunta que nós precisamos responder neste capítulo é: qual é o tema central deste capítulo? Sabendo que Jesus está falando sobre essa primeira parábola, a parábola do amigo inoportuno, eu penso que este é o tema central que o pastor Ricardo desenvolve neste capítulo, página 36. Jesus não está orientando seus discípulos sobre a necessidade de importunar Deus, mas sobre a impossibilidade de Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Pai Nosso, não atender ao que lhe é pedido. Por quê? Porque é vergonhoso, desonra o nome de Deus. Ou seja, segundo o pastor Ricardo, essa parábola trata sobre hospitalidade e honra do nome do Senhor. Ela não trata sobre insistência na oração. Então a percepção dele, e a percepção dele é diferente da convencional, ele pensa que é este o foco central da parábola. Para explicar isso a vocês, eu preciso ir à segunda pergunta. Aí na segunda a gente compreende por que ele pensa assim. Quais são as principais ideias e afirmações e argumentos do autor? Bom, segundo o pastor Ricardo, nessa parábola que Jesus está contando, aquele vizinho que está sendo importunado à meia-noite com alguém batendo na sua porta, ele não ficaria com vergonha por causa deste homem que bate insistentemente na sua porta. Ele ficaria com vergonha se ele não tratasse este homem com hospitalidade. Então, esse princípio é o princípio que o pastor Ricardo utiliza para, segundo ele, fazer a leitura correta do que seria a parábola. Veja como ele coloca isso para a gente na página 36. Não foi o barulho do amigo batendo na porta, nem o fato dele estar deitado e dormindo com sua família, mas o incômodo de passar vergonha. A vergonha não se aplica ao que pede, mas àquele a quem o pão é solicitado. E ele dará o pão por causa da vergonha. Ou seja, na compreensão que o pastor Ricardo tem desta parábola,
O ponto central é a hospitalidade. Seria muito vergonhoso para este homem não tratar com hospitalidade o seu vizinho. Desonraria o seu nome. O seu vizinho pedir pão à meia-noite e ele não tratar o seu vizinho com hospitalidade. Então ele coloca isso como sendo uma questão social desses dias. Naqueles dias a hospitalidade é um elemento essencial para esses aspectos da sociabilidade, da maneira como as pessoas se relacionam. Portanto, a vergonha aqui não é este homem que está sendo incomodado e o pessoal, nossa, tinha alguém batendo na sua porta. Mas a vergonha seria ele, nossa, eu não consegui tratar com hospitalidade. Fazendo essa leitura, é que ele chega então àquilo que eu chamei de tema central. Jesus então não estaria orientando seus discípulos sobre a necessidade de importunar Deus, mas sobre a impossibilidade de Deus não atender aos nossos pedidos. E por quê? Porque seria vergonhoso para Deus, desonraria o nome do Senhor, pensando nesse princípio da hospitalidade. Então, o capítulo gira em torno dessa interpretação ou reinterpretação de como se deve fazer a leitura apropriada da parábola do vizinho inoportuno. Por isso que ele coloca entre parênteses inoportuno, seria mesmo um vizinho inoportuno? Bom, a terceira questão que a gente precisa responder é: você concorda com o que está sendo dito? Para essa pergunta, eu quero oferecer duas respostas. Primeira resposta, sim, eu concordo que Deus não fechará os seus ouvidos quando nós clamarmos a Ele. Isso aparece assim nos Salmos de forma muito recorrente. Com muita frequência, os salmistas dizem coisas do tipo: o Senhor não nos deixará envergonhados. O que significa o Senhor não nos deixará envergonhados? Significa que aquela pessoa que ora confia na aliança e confia no Deus da aliança, confia no amor de Deus. Então, quando o salmista nos Salmos faz isso, o Senhor não me deixará envergonhado, ele está expressando esse princípio que o pastor Ricardo coloca. Deus, de fato, se ocupa em nos ouvir e para ele é importante cumprir este aspecto da aliança, no nosso caso, da aliança estabelecida com Cristo Jesus. Então, nesse primeiro sentido, eu diria que sim. Mas, em relação à interpretação que ele faz da parábola, eu diria que eu não concordo. Eu não concordo que essa seja a melhor exegese de Lucas 11, a melhor interpretação. E aqui eu queria colocar 3 comentários que eu acho que são contraponto à maneira como ele interpreta a sua parábola. O primeiro comentário é do François Bovon, no seu comentário do Evangelho de Lucas. Ele diz o seguinte: alguns exegetas pensam que a menção de insolência diz respeito ao dorminhoco que não se importa em corar no dia seguinte. Corar aqui no sentido é ele acordar com as bochechas vermelhas. Então é como se acontecesse alguma coisa e as pessoas olhassem para ele e ficassem com a bochecha vermelha por causa daquilo que aconteceu, tá? Ele continua: e ele se comportaria dessa forma temendo a vergonha que seria coberto em caso de recusa. Mas em tal eventualidade seria de esperar um termo diferente de incômodo. O que ele está dizendo é o seguinte, e essa expressão grega que ele colocou, não tem aqui uma fonte do grego, eu traduzi aí no português mesmo. O que ele está dizendo é o seguinte: se Jesus tivesse intenção de falar sobre este homem que está se sentindo envergonhado por não conseguir usar a hospitalidade, a expressão deveria ser outra. Ele continua: o que em última análise faz o dorminhoco decidir não é, portanto, o medo de ser envergonhado, mas a rejeição das complicações. Ou seja, levando em consideração a exegese do texto e o contexto da passagem, a conclusão que se chega é que a vergonha não está na hospitalidade, mas na reputação deste homem diante dos seus vizinhos, ou dos seus vizinhos percebendo aquele importuno e olha, alguém veio na sua porta, isso nos incomodou. Então o ponto central seria esse. E aí o Derek Bock, ele coloca um ponto também aqui que é essencial, eu acho que ele é um pouco mais amplo nessa crítica. Ele diz o seguinte:
Outra interpretação da parábola compara o próximo e Deus. Assim como o vizinho evita a vergonha e responde ao pedido, assim seria Deus. Essa visão da parábola tem 4 problemas. Ele cita os 4, só coloquei um, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas qual que é o primeiro problema? Primeiro, quebra o foco da parábola do peticionário, uma vez que a parábola é contada a partir de sua perspectiva. Então o problema interpretativo de dizer que este homem ficaria com vergonha, o Derek Bloch coloca, é o seguinte: você muda completamente a perspectiva da parábola. A parábola está falando de alguém que vai à porta e de repente a parábola muda. Não é mais sobre você, agora é sobre o outro. Então este é um primeiro problema e ele desenvolve todos os outros problemas, mas então ele conclui: o discípulo é o ponto de comparação por toda parte, enquanto a resposta de Deus constrata com a atitude do próximo. Não é correto, portanto, fazer uma mudança imaginária da interpretação da parábola, como se a parábola começasse aqui e terminasse aí. Ela está sendo contada sobre o ponto de vista deste homem que vai importunar o seu vizinho à meia-noite, e que este vizinho, de certa maneira, rejeita, mas pela insistência ele decide, então, atender. E não é a vergonha dele não ser hospitaleiro, porque você muda o eixo da parábola. A vergonha é pelo cenário que está sendo construído e esse turbilhão de insistência à meia-noite ali naquela vizinhança. Por último, então, o François coloca uma última questão, que é a seguinte: a parábola carece de aplicação, como se Jesus e depois Lucas estivessem cansados de resolver os 2 enigmas da própria parábola. Qual foi o gesto final? Qual foi o motivo disso? 2 respostas são, portanto, possíveis, ambas pressupondo uma adaptação ao domínio da fé. A primeira diz respeito a Deus. Como personagem central da parábola, Deus dá, apesar das reservas que possa ter. A segunda diz respeito aos crentes. Siga o exemplo do candidato. Não hesite, pergunte. Então perceba que uma exegese, uma hermenêutica dos textos nos levariam a uma compreensão de que qualquer interpretação dessa parábola tem que ser feita a partir daquele que está importunando, que está batendo a porta. E ela tem pelo menos 2 aí aplicações, né, sobre o ponto de vista de Deus ou sobre o ponto de vista deste homem que importuna, mas não sobre o ponto de vista daquele que está sendo importunado. A parábola e as expressões, a exegese do texto aqui, não permite, não possibilita essa interpretação. Então, nesse sentido, eu não concordo com o pastor, porque há vasta exegese e comentários sobre este assunto e não se compreende como sendo uma melhor interpretação ou aplicação da passagem bíblica. Bom, qual é a 4ª questão que a gente precisa concluir sobre este capítulo? Quais são as implicações da ideia que ele está defendendo? Quer você considere esta parábola como a parábola do amigo importuno, que fala sobre a ousadia na oração, aquela leitura mais exegética e tradicional. Quer você considere a parábola como o do amigo generoso, que é como o pastor Ricardo ressignifica a parábola, dizendo que tem a ver com hospitalidade, com a honra do nome do Senhor. Quer você escolha uma ou outra exegese, há apenas uma implicação para esta parábola, e a implicação é dada pelo próprio Jesus Cristo, e não exige, nesse caso, muita interpretação. A implicação é: portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem.
Esta é a maior implicação sobre a parábola da oração. Nós temos aí confiança de que podemos orar ao Senhor, Ele ouvirá as nossas orações, e essa talvez é uma das maiores seguranças que os discípulos de Jesus encontram. Tudo isso começou com um pedido: ensina-nos a orar. E Jesus chega a uma conclusão satisfatória: olha, peçam, vocês vão ter este acesso a Deus para falar com Ele, nesta relação de paternidade, o Deus próximo a vocês, a partir desta filiação. Isso para nós é maravilhoso, porque cria em nós essa expectativa de que nós seremos ouvidos quando estivermos orando. Tudo bem? Bom, terminamos o capítulo 1. Próxima semana eu aguardo você aqui para então nós avançarmos capítulo 2 e assim seguirmos para o encerramento e a compreensão dessas 3 parábolas e dessa leitura maravilhosa, Quando a Alegria Não Vem Pela Manhã. Eu aguardo você então na próxima semana. Até lá!